dia 395 de dezembro, né? O ano não acaba, mas é um mercado do futebol brasileiro muito agitado, né? Assim, a gente vê os clubes se reforçando, mas ainda vê os clubes ainda sofrendo com transfer ban, é isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas a gente torce pro ano acabar logo, né? Vambora, vamos para 2026, que tem Copa do Mundo, tem uma quantidade de campeonato para acontecer. Brasileirão já no fim de janeiro. Fim de janeiro, vambora, vamos trabalhar. É isso aí, brincadeira. Pior que o Felipe canta bem, tá? Canta direitinho. Samba direitinho também. Canta no direitinho. No final vou dar uma palhinha. Não precisa. André Pessoa já tá aqui pronto para participar com a gente do Troca de Passes, também voltando da folguinha de Natal. Ele que vai trazer a central do mercado, já começando com essa bomba aí, André, que pode atrapalhar os planos do Botafogo de se reforçar para 2026. Tudo bem? Bem-vindo, boa noite. Tudo bem, Diniz? Tudo jóia? Você, grande abraço, tudo bem? Beli, Filipes, todo mundo aí em casa acompanhando. Pois é, essa noite que já começou muito agitada com essa notícia que a gente traz do GE. Globo. O Botafogo já apareceu hoje à noite no site da FIFA, Transfer ban, impedido de inscrever novos jogadores a partir de amanhã pelas próximas 3 janelas. Tudo isso por conta da transferência do Thiago Almada, quando veio do Atlanta United dos Estados Unidos. Almada já veio, já foi, o Botafogo... E essa negociação ainda... O Botafogo, no início de dezembro, foi condenado pela Corte Arbitral do Esporte a realizar o pagamento. O Botafogo tinha otimismo, inclusive, de conseguir um acordo com o Atlanta para evitar esse transfer ban. Hoje, inclusive, amanheceu-se com essa expectativa, com esse otimismo, mas agora essa informação já no site da FIFA atrapalha muito, né, os planos do Botafogo. É uma situação muito complexa de pagamentos que não foram feitos. O Botafogo alega que o valor que deveria ser cobrado passa de pouco mais de 2 milhões de dólares e não o valor integral, né, dos 21 milhões pagos pelo Thiago Almada. E eu lembro que também, quando o Botafogo foi condenado pelo CAS, soltou uma nota oficial dizendo que o John Textor apresentou propostas de financiamento aos demais sócios da Eagle Football Holdings para cobrir o pagamento de pendências existentes do Botafogo junto à FIFA, bem como o orçamento para contratações de jogadores na janela de transferências em janeiro e para o restante de 2026. E ele esperava obter a cooperação e aprovação dos demais sócios para que isso pudesse ser feito. Que a gente ainda segue na apuração para entender o que deu errado. Foi esse acordo com a Atlanta United, foi essa aprovação dos demais sócios da Eagle que acabou não acontecendo, para a gente entender por que o Botafogo, a partir de amanhã, está impedido de registrar novos jogadores, Diniz. De acordo com a matéria ainda, né, André e amigos do Troca de Passes, o Botafogo foi condenado a pagar 21 milhões de dólares. São 114 milhões de reais ao Atlanta pelo CAS, né, que é a Corte Arbitral do Esporte, e não há forma de recorrer. Então, o Botafogo vai precisar quitar essa dívida aí para se liberar e poder voltar a contratar jogadores para que a FIFA retire o transfer ban. É uma situação complicada, né? O Botafogo está vendendo o Marlon Freitas, por exemplo, um dos seus principais jogadores, uma referência do time, um dos líderes do elenco para o Palmeiras, e precisa repor, né? Com janela fechada. E olha, lembrando que dessa vez o ano não começa lá em abril, como dizia o John Textor, né? O ano do Botafogo já começa para valer no dia 27 ou 28 de janeiro, quando se dá início o Campeonato Brasileiro. Então é algo que não pode ficar empurrando com a barriga, esperar a decisão de justiça daqui e dali. É preciso resolver rápido para que o Botafogo vá ao mercado e contrate os reforços a tempo de estrearem aí no começo do Brasileirão. Situação complexa e com muitos desdobramentos, né? Porque a gente está falando de um Botafogo que não pode contratar num primeiro momento e que, de certa forma, gera um pouco de insegurança para os atletas que lá estão. Imagina, você é um atleta contratado do Botafogo, você vê a equipe passando por esse tipo de situação, né? Toda essa situação da SAF, envolvendo o John Textor, envolvendo a Eagle, envolvendo o Ilhas Caimã. Então, são muitos desdobramentos, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, gerando essa sensação de insegurança que é natural no jogador, no torcedor, que não sabe muito bem o que esperar. É um Botafogo que se desfaz e se refaz a cada 6 meses, porque aproveita todas as janelas que aparecem, né? Então, contrata muitos jogadores numa janela de meio de ano, se desfaz deles no final do ano, volta a contratar novamente.
Mas, enfim, é um elenco bom. O Botafogo tem um bom elenco. Acabou de contratar um treinador. Exato, acabou de chegar treinador. É um elenco bom, mas esse tipo de situação gera uma insegurança muito grande. A gente viu agora, por exemplo, o Marlon Freitas indo embora. O Botafogo vai precisar de dinheiro para tentar resolver esse transfer ban. Como é que ele vai conseguir esse dinheiro? É do atleta. Não tem muito para onde fugir. Aí isso torna, de certa forma, a situação do Botafogo muito instável, né? É um vai e volta, é uma eterna montanha-russa que parece não conseguir se resolver. É inimaginável pensar que no Botafogo, no ano passado, há um ano e um mês atrás, né? O Botafogo vivia o seu melhor momento como um clube, né? Campeão brasileiro e da Libertadores. E você pensar que um ano depois o Botafogo tá sofrendo transfer ban, trocas de treinadores incessantes, né? Se você olhar o ano do Botafogo em 2025, trocou o treinador algumas vezes, começou o ano de maneira que a gente viu na Recopa e na Supercopa. Então é um Botafogo que a gente projeta um ano de 2026, se não pagar, é um ano muito difícil para o Botafogo. Para os jogadores que chegaram, imagina o treinador que acaba de ser contratado, aposto com esperança de ser contratado para fazer um Botafogo mais forte, fazer um Botafogo para brigar em todas as frentes, mas aí você vê logo nos seus primeiros dias de trabalho, um transfer ban, não consigo contratar, se tem alguma carência dentro do meu elenco, eu já não posso contratar, eu tenho que me virar com a base. É muito difícil olhar para o Botafogo do ano passado, ver o que fez e olhar para o Botafogo desse ano, a bagunça que virou o Botafogo, né? Assim, do ponto de vista técnico, né, em termos de elenco, o time Botafogo tem um bom elenco, né? Ele já tem um bom elenco, perde o Marlon Freitas agora. Agora, era necessário, além de recuperar principalmente os jogadores que se lesionaram demais ao longo da última temporada, trazer reforços pontuais ali para preencherem algumas lacunas do elenco. Chega a ser desesperador? Não, se o Botafogo ficar com o elenco que ele tem ali, ele dá para tocar bem o ano e fazer bom trabalho. Agora, o botafoguense sonha com algo mais, né? O Botafogo no ano passado, né, em 2024, ganhou o Brasileiro, ganhou o Libertadores, e o botafoguense sonha continuar disputando títulos. Para isso, seria importantíssimo trazer reforços. Por isso que eu falo da urgência de resolver, né, a questão. Não é fácil, o montante é alto. 21 milhões de dólares, né? É dinheiro, não é um dinheirinho qualquer que você tira do bolso, vai lá e paga. Então, imagino que vai ser preciso de uma engenharia financeira aí do Textor para conseguir resolver essa situação. Vamos acompanhar ao longo dos próximos dias o que será do Botafogo e dessa tentada para retirar o transfer ban. Mas antes de começar o próximo vídeo, olha só tanto de produto que tem aqui fixado, linkado ao nosso canal. Você clica aqui embaixo nesses botõezinhos, nessas imagenzinhas que tem aqui no vídeo. Você escolhe um produto, compra ele pelo link do nosso canal, clicando no botão do nosso canal, e você ajuda a gente ganhando comissão. Não paga nem um centavo a mais do que o valor normal do produto, e parte desse valor vem pra gente como comissão. Você ajuda o canal meio que de graça. Quiser algum produto que não está aqui no canal fixado, manda no direct, manda no comentário fixado aqui, manda no comentário, qualquer lugar que você quiser, que a gente vai ler, vai pegar o link do produto, botar aqui e te avisar. Aí você compra por aqui e ajuda o canal. Então ajude o canal comprando os produtos linkados aqui ao nosso vídeo e você dá muita moral pra gente. Tamo junto? Bora pro próximo vídeo, depois a gente volta. O Botafogo entrou no circuito pelo incrível Hulk. O Hulk, que estava sendo ventilado no Fluminense, passa a ser também ventilado no Botafogo. O atacante de 39 anos foi oferecido pro Glorioso e também mexeu muito com o imaginário. Marquinhos, direto e reto, meu camarada, Hulk no Botafogo é uma excelente ideia? Cara, excelente ideia? Sim. Aí, vamos explicar? Vamos explicar. Do ponto de vista do Botafogo. Ponto de vista do Atlético, se eu sou diretor do Atlético, eu não vendo de jeito nenhum. Sim, pro Botafogo. Ponto de vista do Botafogo, mas do ponto de vista do Botafogo, eu tava conversando com a Amanda. Com a Amanda ou com a Ju? Tava conversando com as duas. O Hulk, numa temporada onde foi uma bagunça no Atlético, onde ele muitas das vezes virou banco, porque em alguns momentos não estava jogando bem mesmo. Onde chega o Sampaoli, tem esse esquema dele, e aí teve o trabalho do Cuca, que foi horrível, e o Atlético uma bagunça, e jogador que tem que fazer protesto para receber, e aquela coisa toda. Ele entregou
30 participações em gols no ano. Nenhum centroavante do Botafogo no ano chegou perto disso. Então, se o Hulk repetir a temporada abaixo que ele teve, fechou com o Botafogo 2026, se ele repetir essa temporada abaixo, ele vai entregar 30 participações em gol no ano. Tá bom pra caraca. Tá muito bom. Então, assim, aí tem a questão de salário. A informação, né, até de vários amigos, o Léo Bessa, enfim, do Jornal Lance, a galera lá do Glorioso Play, que é um canal que é dedicado ao Botafogo, né? Matheus Medeiros, Fabiano Bandeira, Thiago Graxê, Wellington Arruda, enfim. De que o Botafogo, inclusive, poderia contar com a ajuda de investidores para o projeto Hulk. Enfim, porque a pedida do Hulk parece que seria por volta de 2 milhões de reais no mês de salário, né? E aí é um salário muito alto e tal, mas aí, enfim, entraria investidor. Eu acho que... E aí é isso, né? O Hulk, a informação é de que as conversas já acontecem desde o início de dezembro entre Botafogo e Hulk. Ele deu sinal verde, gostou, e aí o Botafogo faz a proposta para o Atlético Mineiro, que aí decide se vende ou não. Eu acho que o Hulk seria uma bela adição ao Botafogo. Assim, se a gente olhar, né, o Hulk abaixo, repito, contribuiria, né? E aí você tem um outro centroavante no Botafogo, que é Arthur Cabral, que eu particularmente acho que tem capacidade, tem potencial, mas que no ano passado não conseguiu dar resposta, não teve pré-temporada, fisicamente teve alguns problemas, e foi um ano onde o Botafogo, quando não tinha o Arthur Cabral, escalou o Cris Ramos. Você prefere ter o Cris Ramos ou o Hulk? Com todo o respeito ao Cris Ramos, fez gols importantes, gente boa. Eu vou falar que hoje em dia... Bem intencionado. Arthur Cabral ou Hulk? Hoje em dia. Não, mas assim... eu digo assim... mas por exemplo... temporada melhor que o Arthur. Sim, mas digamos assim, digamos que o Arthur Cabral é o titular, porque ele já tá aí. Digamos, tá? Aí, Arthur Cabral não vai poder jogar hoje, galera. Então nós temos aqui pra jogar o Arthur Cabral, o Hulk e o Cris Ramos. Gente, me desculpa. Assim, não tem a menor comparação. Não tem a menor comparação, nem por lastro de carreira, nem pelo que fez no último ano, nem pela capacidade do que pode entregar. Então, o Hulk do Botafogo seria uma excelente ideia. Excelente ideia. O Hulk abaixo, o Hulk com um joelho, o Hulk com um pé, o Hulk com um joelho é melhor do que o Cristiano com 5. O Hulk como Bruce Banner seria um bom reforço pro Hulk. Exatamente. Então, gente, pro ponto de vista do Botafogo, excelente. Agora, é isso, assim. É um time que tem gasto muito dinheiro em contratações. Ano passado... Gastou muito, né? E mal. Essa é a questão. Essa eu acho que é a questão, assim. Porque a gente tava falando do Flamengo aqui. Por que o Flamengo vai pegar o Caio Jorge e não investe em alguém? Né? Você vai contratar um jogador de 39 anos. Eu gosto do Hulk, concordo com o Marquinhos, mas você vai contratar um jogador de 39 anos. Eu fui buscar os números dele, são impressionantes, mas essa é a pior temporada. A melhor temporada dele foi o primeiro ano, que ele participou de 44 gols. Né? Essa é a pior, com 29. O ano passado, se eu não me engano, foi 31 ou 32. Que loucura. Então, assim, vai mostrando um declínio. Né? Então é isso, né? Eu concordo. O Botafogo perdeu o Igor Jesus, trouxe o Arthur Cabral, trouxe o Cris Ramos. Não foram artilheiros, não foram matadores, né? É isso. Vai trazer, de repente, o Hulk. Pode ser que ele tenha um número maior, mas é um jogador que certamente você não vai mais recuperar essa grana que você vai investir. Então, é isso. Eu tenho grana para contratar, mas como é que eu contrato? O que eu faço? É difícil. Não basta só ter grana. Sim. Entendeu? Talvez, por essa sequência de tentativas pós-saída de Igor Jesus, eu até entendo ir buscar o Hulk, que o cara tá rendendo e vai... né? Mas 39 anos... sabe? 2 milhões. Final. Peso aí, né? 2 milhões. E até, assim, pro lado do Galo também, assim, eu acho que ídolos merecem um tratamento diferente. Precisam ser tratados de forma diferente. O Hulk conquistou isso dentro de campo, com serviços prestados indiscutíveis. Nesse sentido, Amanda, não cabia um pouco ao Galo, enquanto instituição, cuidar desse patrimônio recente do clube, que é o Hulk, e falar, não, cara, você vai encerrar sua carreira aqui, você tem uma trajetória maravilhosa. Como você enxerga o Hulk como figura do Galo?
O assunto Hulk, ele ainda é muito nebuloso. Porque qual que é a narrativa que vem do lado do Galo? O Hulk não sai para o mercado interno. Mas a partir do momento que você fala o Hulk não sai do mercado interno, significa, então, se chegar alguém do mercado externo, ele sai? Qual que é a narrativa do Hulk? Tenho mais 1 ano de contrato. Vou cumprir o meu contrato. E o presidente da associação, né, o Sérgio Coelho, ele fala, não, o Hulk, jogador do Galo e tal. Então, a gente não vê muito ainda por parte do Atlético uma ação de falar assim, bater na mesa e falar, o Hulk não sai. O Hulk não sai, fica até o final. Então, é um tempo de especulação que as próprias partes deixam a situação ali meio que à deriva. E aí, sobre a questão da idolatria, a gente estava falando muito no geral sobre idolatria de Marlon Freitas, citamos o Arana, mas o Hulk é um outro tipo de idolatria. Aqui a gente está falando de um jogador que, para uns, é o maior ídolo da história do Galo, para outros é talvez o segundo ou terceiro maior ídolo, se você colocar Reinaldo, se você colocar Ronaldinho Gaúcho na mesa. Mas a gente está falando de um jogador de outro tipo de patamar. E aí, pensando no movimento por parte do Galo, vende o Hulk. Quem que você vai trazer para ocupar esse cargo de maior ídolo da torcida, um potencial maior ídolo da torcida? Quem que você vai trazer para ser a referência do seu time? E o Marquinhos falou sobre a falta de organização no ano do Atlético. É um Hulk que sofreu com muitas lesões também. Ele não é um jogador que costuma se lesionar muito, mas no ano de 2025 ele passou por algumas lesões. E olhando para os seus companheiros, foi um ano que o Hulk teve menos companheiros de qualidade ao seu lado. Isso também o prejudicou. Era um sistema do Cuca que não o favorecia. Chega o Sampaoli, é um treinador que exige algumas características sem a bola dos seus jogadores, especialmente de pressão, que eu acho que não casam tanto com a característica do Hulk, mas ainda assim eu vi um movimento por parte do Sampaoli de conseguir recuperar um pouco a confiança do Hulk nessa reta final de temporada. Principalmente na Sul-Americana ali, né? Também. E aí você olha para 2026, o Hulk ficando. O que o Atlético vai fazer em termos de montagem de elenco para potencializar esse jogador? Para que ele volte a entregar números como em temporadas passadas. O Hulk saindo, quem que você vai trazer para ocupar esse posto de o homem mais decisivo do clube? Eu vejo como uma situação, pelo lado do Galo, é uma situação muito tensa. Eu acho que tem delicada. E acho que é uma coisa que transcende os números que vai entregar dentro de campo, que é o que você falou. Quando sai um ídolo, o buraco tá ali, ele não vai ser substituído por nada, nem ninguém. E eu acho que isso precisa entrar no cálculo, bicho. Hoje em dia, quem é ídolo incontestável no time brasileiro? São raros, né? Eu acho que o Flamengo que tá ganhando, o Palmeiras. O Marlon Freitas, cara, era um ídolo incontestável. Bandeirão com o Nilton Santos, Garrincha, e saiu. Bicho, assim, se a gente tratar a idolatria como uma coisa vulgar, acabou, entendeu? Então, assim, eu acho que o Galo tem que ter essa noção. E, desculpa, Marquinhos. Não, claro. O Hulk também, sacou? Do tipo assim, eu escolhi o Clube Atlético Mineiro para ser o meu lugar no Brasil. Sim. Esse é o time que eu vou fazer história. E fez. O título brasileiro do Galo é uma das coisas mais lindas dos últimos anos do Brasil. Copa do Brasil, assim, mesmo. Se a gente podia perder essa noção do que vale uma moeda e o que é inestimável, a gente tá perdido. A gente vai perder a perspectiva. E eu tenho o seguinte, vamos supor que o Hulk tenha problemas ainda para se encaixar nesse esquema do Sampaoli em 2026. O Sampaoli até conseguiu alguma coisa e tal. Você garante que o Sampaoli fica até o final de 2026 no Atlético? Nem por ele... Que fica até o final do Campeonato Mineiro? Nem por ele, nem pela diretoria. Aí você, por exemplo, não, vamos abrir mão do Hulk, porque a gente não sabe se ele vai encaixar no esquema do Sampaoli. Sampaoli a gente não sabe se fica até o final do Mineiro. Aí você abre mão de um ídolo, você abre a mão de um jogador que tem uma capacidade técnica gigantesca, porque de repente não tá conseguindo render na mão do Sampaoli. Gente, assim, eu sei. Sabe, eu também acho. Nessa linha que você trouxe, a gente tá entrando numa época que eu acho uma época especial, que é a época dos estaduais, que você não joga só na capital.
Você viaja pelo interior do estado, você tem uma Copa do Brasil também, que você viaja pelo Brasil, pelo interior do Brasil. E em relação ao Hulk, quando você olha as partidas que o Galo faz no interior de Minas Gerais, o clube chega no ônibus, aí entrada porta do hotel. Lotado de criança, é o tipo de identidade que você criou, você vê brinquedos do Hulk, incrível Hulk, então é o tipo de coisa que é difícil de você repor, é difícil de você substituir. Acho que é impossível de repor. Acho que como você mensura, como você, a Ludia falou isso, mensurar, como que você quantifica o que vale ter crianças fazendo a pose do incrível Hulk. Desculpa, jogar o Botafogo titular ou não, pra mim, com todo respeito ao Botafogo. Não, claro. Qualquer time, viu? Barcelona, Real Madrid, meu time, São Paulo, seleção de 70. Isso não vale, sacou? Tipo assim, acho que precisa colocar nas prateleiras adequadas, eu acho. Mas não sou advogada do Hulk, mas só pra olhar pro lado do jogador, né? Se a gente olhar pro lado do Hulk no ano do Atlético, eu acho que em alguns momentos essa idolatria foi deixada de lado. Foi? Ele foi maltratado, ele foi em alguns momentos pisoteado. Opa! Né? Então, assim, é isso, é difícil, né? Você também, apesar de toda a idolatria, você também precisa estar num lugar que você se sinta bem, que você... Claro, sem dúvida. Então, cara, mesmo pro lado dele, né? A gente viu ali o Hulk dar sinal verde para a negociação do Botafogo. Eu entendo isso que você fala, e, por exemplo, no futebol de mulheres é uma coisa que hoje eu reconheço e acho muito bonito. Por exemplo, a história que a Tamires construiu dentro do Corinthians. Cara, aquilo é lindo. Quer uma coisa, assim, quando eu vou assistir as Brabas, quando eu tava morando em São Paulo, eu ia muito. Quando eu terminava o jogo, qualquer jogo, a Tamires é a última a entrar no vestiário. Ela dá uma volta olímpica cumprimentando todos os torcedores. Como que você quantifica isso? Entendeu? Então, assim, seria muito legal a Tamires, que tá há um tempo gigantesco, que ela pudesse encerrar a carreira dela no Corinthians. Renovou agora, vai encerrar. A Paulinha, que é a jogadora que tem o maior número de jogos pelo Corinthians, beijo, outro, tchau. Não serve mais. Não dá. Sabe? É claro que são jogadoras diferentes, pesos diferentes. A Paulinha não tem a mesma... o mesmo peso, né? E claro que essa idolatria que tem a Tamires hoje no Corinthians, como tem a Gabi Zanotti, tudo. Mas eu acho que vai muito do momento. Acho que o jogador também sonha com isso. Sim, em poder fazer a trajetória. O Rogério Ceni, coisa linda. Nossa, é isso. Cara, coisa linda. O Alisson tem 3 clubes na carreira. Cara, eu acho isso maravilhoso. Né? Porque você tem um jogador que pinga cada ano num clube, não sei o quê, e o cenário do O único que pode fazer isso é o Louco Abreu, de resto. Mas eu acho que é difícil também pro jogador, porque essa idolatria ela tem um peso, mas esse ambiente tem que estar respirando essa idolatria. Sem dúvida. E nem todo ano respira. E eu acho que aí também é a responsabilidade do Galo cuidar disso. Não só o Hulk, evidente, mas o Galo, o Clube Atlético Mineiro, olhar pro Hulk como um patrimônio do clube. Sim. De verdade, como o Reinaldo, como o Cerezo, o Paulo Isidoro, enfim, tantos outros da história do Galo. E, honestamente, eu cantei essa pedra aqui, quem tiver boa memória acompanhar. Eu acho que o Sampaoli, ele pode ser genial, genioso, o que quiserem falar dele, mas ele tem uma dificuldade no trato. E eu tinha certeza que ele ia bancar o Hulk. Mas eu tinha certeza, tá na cara. Ele é um cara com ego desse tamanho. Ele vai pegar o ídolo do clube e vai colocar no banco. Fez isso. Mas eu acho que aí, depois, no final, o Hulk conseguiu, como sempre consegue, no campo, na marra, mostrar que é útil. Com 29 participações de gols. E aí o Sampaoli teve que colocar o seu e colocar o Hulk pra jogar. Porque ele ainda consegue ser útil. Ele pode não ser o fenômeno que era em 2021, mas ele ainda coloca a bola pra dentro. Ainda participa de gols importantes como o Bolívar, semifinal de Sul-Americana. Exatamente. Pro Galo. E assim, um Galo que não jogou nada na Sul-Americana. Nada, cara. O Galo jogou um jogo bom na Sul-Americana. Inclusive com uma participação decisiva do Hulk, que foi a semifinal, né? O segundo jogo da semifinal. E mais do que isso, porque a idolatria e o carinho que a gente faz com o craque no nosso país me preocupa um pouco, porque às vezes eu acho que a gente passa a mão demais. E aí o jogador pega essa idolatria e esse carinho e ele fala, eu já conquistei isso daqui, não preciso fazer merda nenhuma. Desculpa a palavra, mas foi diferente com o Hulk. O Hulk não foi o cara que sentou em cima do nome e falou, eu vou brigar com o Sampaoli. Ele não fez isso. Ele entrou em campo e ele tentou mostrar que ele poderia ser um cara agressivo sem a bola. Ele poderia, por mais que ele não... Ele poderia ser. Então, que eu acho que é diferente também, porque eu acho que aqui a gente
trata alguns craques como se eles fossem intocáveis. E aí o cara esquece. Ele é um cara ambicioso. Ele ainda é movido a desafios. É isso. E eu acho que é importante na vida da gente. Quando a gente tá numa zona de conforto, como a gente tá tudo bem, tá tudo ótimo. Tem gente que gosta, mas tem gente que quer desafio. Tem gente que precisa de desafio. Tem gente que precisa desse movimento. E eu acho que às vezes essas trocas também giram em torno disso. Sem dúvida. Entendeu? Para arrematar o Botafogo, tem uma outra notícia extra-campo que também é importante dizer. O John Textor oficializou uma proposta à Eagle Football para recomprar a SAF do Botafogo, que é gerida pela empresa Multiclubes, do qual o americano é dono. É mais uma etapa desse imbróglio judicial, enfim, que envolve o John Textor. Marquinhos, como que você vê essa movimentação extra-campo do Botafogo e a figura de John Textor, que não adianta, toda janela ele vai aparecer, né, de alguma maneira? O Botafogo tem um dono e isso precisa estar muito claro para as pessoas. O dono é o John Textor, ponto. Né? Aliás, né? Agora ele está tentando recomprar. Para o pessoal entender, né? O John Textor, naquele movimento de compra do Lyon, acabou, né, buscando ali crédito, e aí acabou dando algumas garantias. Como garantias, né? O controle da Eagle Football e do próprio Botafogo, né? E aí a Ares, que foi quem emprestou esse dinheiro para ele, também tem a outra empresa, a Iconic, que, enfim, processou ele. E aí ele tem conseguido ganhar alguns processos, também é importante a gente pontuar isso, alguns processos que ele vinha perdendo e tal, ele tem conseguido dar a volta por cima. E agora faz esse movimento. Ele já tinha feito um movimento similar, mas não tinha apresentado garantias daquela proposta. Falou assim, eu quero recomprar por tanto. Tá, mas e aí? Vai comprar com o quê? Cadê as garantias? Né? E aí o que se tem de informação, e segundo o próprio texto, é que essa é uma proposta que já está financiada. Existe, de fato, garantias financeiras. Ele conseguiu dinheiro para recomprar a SAF do Botafogo, e aí o Botafogo fica separado da Eagle Football e todo esse grupo. E aí você tem uma certa estabilidade, porque aquilo que o Textor quiser fazer, ele consegue fazer. Ele quer colocar o dinheiro, por exemplo, se ele quiser colocar dinheiro hoje, ele precisa de autorização para colocar dinheiro no Botafogo hoje. Pra você ter uma ideia. Né? Conseguiu recentemente fazer esse movimento. Uma notícia que acabou de sair agora também é de que ele conseguiu um acordo com a Atlanta FC para a questão da dívida do Almada. Então, o Botafogo não corre risco de sofrer o transfer ban. Então, as coisas parecem estar caminhando para uma certa estabilidade, uma certa paz. Por enquanto. Né? Porque o Textor acaba... enfim, o Botafogo só está nisso também por decisões do Textor, que acabou se enrolando. E o Botafogo passa por esse momento de certa instabilidade financeira por decisões do Textor. Então, eu acho que é um movimento que traz alguma estabilidade. O Botafogo hoje tem 3 opções: continuar no grupo com a Eagle, enfim, no controle da Ares e ter pouquíssimo investimento. E voltar para o social, que, gente, não dá. Às vezes eu até vejo o pessoal falando assim, mas a ideia de ter um cara que manda no Botafogo e o público não poder, porque antes era do torcedor. O Botafogo nunca foi do torcedor. O Botafogo nunca foi meu. O destino do Botafogo era decidido por 200 caras endinheirados que se votavam entre si, entendeu? E definiam lá. Tinha eleição do Botafogo que era decidida com 300, 400 votos. Eleição para presidente do Botafogo. Então, o Botafogo, não existe essa ilusão de que agora não é mais do torcedor. Nunca foi. Nunca foi. Era de um grupinho ali, entendeu? Que se reunia no bairro de Botafogo e dava as cartas e se votava. Então, é isso. E aí tem o Textor, entendeu? E aí a promessa de investimentos, Só que cabe o olhar da torcida do Botafogo, porque ele se enrolou antes, com a compra do Lyon. Se enrolou no meio desse processo todo. Pode se enrolar de novo. E aí cabe ao torcedor do Botafogo ficar de olho e cobrar. Vai poder fazer alguma coisa também? Não, porque ele é o dono, ponto. Como não podia fazer no social. E o Botafogo quase acabou. E isso, gente, o Botafogo quase acabou. Não é força de expressão. O Botafogo ia acabar.
ia virar um time, né, de 4ª divisão, de Série C de Carioca, né? Porque esse era o destino na questão financeira. Parece que vamos ter uma estabilidade, só para acreditar, né? Notícia dada em primeira mão ontem pelo JP Fragoso, Jornal Globo, craque do ofício. É isso. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.